Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Professora Edna, Escola 19 de Abril, Matemática, nonos anos. Então, pessoal, para esta semana foi enviado um material para vocês, que é a semana do dia 16 do 11 a 21 do 11, tá? Sobre razão, referente ao conteúdo de razão. Antes disso, vocês estão elaborando a atividade avaliativa em casa, né? Que vocês vão fazer a devolutiva na escola, que são sobre equações de segundo grau e fórmula de Bhaskara, tá? A mesma coisa eu botei aqui a correção das atividades. Tinha da E até a J para fazer a correção. Então eu coloquei mais algumas, que até tem algumas que estão parecidas no trabalho. Eu botei as respostas aqui para vocês fazerem a correção, tá? Relembrando que todas essas equações dessa atividade de correção eu tenho que utilizar a minha fórmula de Bhaskara, tá? Então, vocês podem pegar a formulazinha aí, anotar num papelzinho direitinho e utilizá-la ela. Ou usar aquela forma geral grandona, tá? Ou utilizando a partir do delta e do x, que nem eu sempre coloquei nos vídeos para vocês. Vocês podem optar por uma ou por outra. Tanto faz, vocês vão encontrar o mesmo resultado, tá? Relembrando que nesse exercício que era de semana passada, vocês têm que ajeitar a equação antes de começar a encontrar o A, o B e o C e jogar na fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque ela tá toda atrapalhada, a expressãozinha. Então, vocês têm que ajustar a expressão para depois identificar, né, quem é o A, quem é o B e quem é o C e jogar na formulazinha de Bhaskara, tá? Então, para essa semana, pessoal, a gente vai começar a ver um tema sobre razão. Prof, mas a gente já viu isso lá no sétimo, lá no sexto, lá no oitavo. A gente tem que ver de novo? Sim, porque tem gente que ainda não sabe. E tem questões que eu vou mostrar para vocês lá no final dos exercícios de hoje que caem no Instituto Federal, que caem em questões assim, ó, sempre básicas. E que às vezes a gente lê e a gente fica, opa, como eu resolvo isso, né? Então, pessoal, razão. Por quê? A gente vai ver primeiro a razão, depois a gente vai ver a proporção. Então, para a gente ter esse contexto de proporção, a gente tem que rever os conceitos de razão. Então, vai ser bem básico essa semana, tá? Para a semana que vem vai ser um pouquinho mais puxado, porque daí depois a gente começa a entrar em proporção, daí a gente vai começar a ver mapas e análise de gráficos, e daí vai complicar um pouquinho, tá? Então, noção de razão, pessoal. Bem básico, tá? Razão de dois números é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, eu vou dar um termo para vocês, né? Dois termos, e eu vou dizer qual é a razão, tá? Então, por exemplo, exemplos. A razão de 5 para 10. Então, isso vai me gerar uma fração. 5 para 10, tá? Eu posso dizer 5 décimos? Sim, mas quando a gente fala em razão, não, tá? Então, no caso de razão, a gente fala 5 está para, a razão, né, de 5 está para 10, tá? Como é que eu faço isso, 5 para 10? Tem como simplificar, professora? Sim, simplifica. Só que daí a gente tem que simplificar, relembrando sempre pelo mesmo termo em cima e pelo mesmo termo embaixo. Se eu, por exemplo, pegar e simplificar o 5 por 5, 5 dividido por 5, eu vou encontrar 1. E se eu simplificar o 10 dividido por 5, eu vou encontrar 2. Relembrando a vocês que eu sempre simplifico, e não é corto, nada, né? Simplificar, eu sempre simplifico pelo mesmo termo em cima e pelo mesmo termo embaixo, meu numerador e meu denominador, tá? Então, sempre pelo mesmo termo, dividido, 5 dividido por 5, 1, 10 dividido por 5, 2, tá? E a razão de 10 para 5, opa, agora tá ao contrário, né? O 10 está em cima e o 5 está embaixo. Prof, mas 10 dividido por 5 dá para mim dividir. Ai, prof, eu vou pegar minha calculadora lá, ó. Não precisa, né, pessoal? 10 dividido por 5, 2. Ou, se quiser utilizar a calculadora, utiliza a sua calculadora, tá? Vai encontrar 2. Então, vocês têm que ficar atentos
quando vocês têm uma divisão que vocês vão encontrar um número inteiro, no caso 2, que nem 10 dividido por 5, vai me encontrar 2, e quando vocês vão encontrar um número decimal, que no caso 5 dividido por 10 daria 0,5, tá? Só que eu não quero que continue em forma de fração. Então, eu simplifico pelo mesmo termo em cima e pelo mesmo termo embaixo, tá? Então, os termos de uma razão recebem este nome específico. O que está em cima é o antecedente e o que está embaixo é o consequente. Perdão pela trema ali, tá, pessoal? Porque eu tirei de um livro bem antigo este contexto, tá? Então, lê-se 2 está para 7 ou 2/7, tá? É a mesma coisa. Só que eu tenho que saber simplificar ou saber quando eu consigo dividir. Prestem atenção nisso, tá? Então, pessoal, assim, ó, tem exercícios bem básicos, assim, para vocês, tipo, prof, isso aí, ó, tranquilo, 1, 2, 3, ó, tranquilo, né, 4, 5, a 6, tranquilo, a 7, a 8, bah, e a 8 pegou um pouquinho, prof, vou dar uma dica para vocês, olha só. João acertou 5 questões de 10 e Carlos acertou 3 de 7. Quem obteve melhor resultado? Isso é razão, gente. E daí cai lá nas questões de Instituto Federal, cai lá em provas, sei lá, para entrar em alguma instituição, cai esse tipo de questão, que é conteúdo de sexto, de sétimo, de que a gente revisa no nono, tá? E é básico, é contexto de razão. Então, quem acertou mais? Como é que eu vou saber, prof? Faz a divisão, tá? João acertou 5 de 10, 5 dividido por 10, ou seja, vai dar 0,5, né? Quem quiser pegar a sua calculadora lá e calcular, 5 dividido por 10 dá 0,5. E se eu pegar, o Carlos acertou 3 de 7, eu boto 3 dividido por 7, eu vou encontrar 0,42. Então, o João está com 0,5. E Carlos está com 0,42. Quem acertou mais? Quem teve o maior resultado? Maior, né? O 0,5 ou 0,42? Ah, prof, ainda não consigo identificar qual que é o maior, seu 0,5 ou seu 0,42. Pensa em dinheiro. Tu tem 50 centavos e tu tem 42 centavos, 0,50 e 0,42, ou seja, 50 centavos e 42 centavos. Qual é o maior? É os 50 centavos. Então, quem acertou maior é o João, tá? Então, dica para vocês aí. A 9 é pegadinha, hein? Pegadinha, porque me diz o seguinte, eu tenho um terreno, 140 metros quadrados de área e 40 metros de área construída. Leiam bem sempre as questões, que às vezes isso aqui está perguntando uma coisa, tá? E daí, às vezes a gente se confunde, daí está perguntando assim, ó, qual é a razão da medida da área construída para a área livre? Então, se está me perguntando a razão, e eu tenho 140 aqui, eu não posso pegar 40 dividido por 140. Não, porque eu tenho que descontar esse tanto, né, que é os 40 de área construída. Então, eu vou pegar o 40 e do 140 eu vou diminuir os 40. Então, vai ficar o quê? 100. Tá? Então, sim, 40 dividido por 100. Daí eu vou encontrar a razão de área livre, né? Por quê? Eu tenho que desconsiderar a área construída. Essa aqui é outra questãozinha de instituto, outra questãozinha assim que às vezes a gente se pega olhando e a gente faz até o desenho do terreno e da área construída lá e pinta e tal. Ah, mas daí a gente fica perdendo um monte de tempo, né? Falou em razão, vê o que está falando o problema, tem que prestar atenção no problema, tá? E a questão 10 e última, a razão de certo número para 7 é 3. Então, eu tenho que pensar, eu já estava falando x, tá? Eu tenho que pensar no x. Então, está me dizendo, ó, a razão de um certo número para 7, então o para está embaixo, para 7 está embaixo. É 3. Falei até alto, desculpa. É 3.
Então, eu estou dando a resposta, que é 3. Então, um x vem em cima. X dividido por 7 e 3. Como é que eu faço essa conta? Esse vezes esse. Tá? Então, pensem que número que eu vou dividir pelo meu denominador, né? Ou pelo meu consequente, e vou encontrar 3. Tá, pessoal? Essas 3 últimas questões, assim, ó, uma dessas sempre cai em instituto, sempre cai em provas avaliativas lá, questões de vestibular, sempre, 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 dá para até fazer uma música, sempre cai uma questão de razão. E daí, às vezes, a gente se pega nessa questão que a gente não tem esse conhecimento, assim, de interpretar e saber que razão é simplificar, né? Simplificar ou dividir. E a gente vê que a fração a gente bloqueia, tá? Então era isso para essa semana, pessoal. Fica a dica aí, fazer os exercícios, não deixar para fazer as atividades só as que tem que entregar, tá? O que eu estou observando, tá, pessoal? O pessoal está fazendo só as atividades avaliativas para entregar e não está fazendo as atividades da semana. Só que acontece, as atividades avaliativas são baseadas nas atividades semanais. Então, tem que estudar, minha gente. Vamos lá. Beijo da prof, fiquem bem. Goodbye!